Vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, bem lá no início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa é importante. No princípio, no início de tudo, no começo de tudo, a ação de Deus estava lá como um ato criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vamos, verso 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do... O que havia lá na terra naquele momento? Trevas sobre a face do abismo. Então havia um abismo e havia trevas que cobria essa situação. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali estava o Espírito de Deus, ali havia trevas e ali havia um abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre aquilo. No verso 3, olha o que acontece. Disse Deus: haja luz, e houve luz. O que aconteceu ali? Disse Deus. O que aconteceu para que houvesse luz? Houve uma palavra de Deus. Então Deus falou sobre aquela situação ali, sobre aquela face do abismo, sobre aquelas densas trevas. Então, sobre aquilo que existia ali, Deus fala. E o que ele fala começa por esta expressão: haja luz. E houve luz. Verso 4. Olha lá. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e... Então, disse Deus: haja luz. Depois ele viu que a luz era boa. E depois ele disse que a luz existiria para fazer distinção entre duas coisas. Entre o quê? Entre luz e trevas. Então, a criação da luz teve uma função: trazer uma claridade àquilo que estava no abismo e na escuridão. E o Senhor Deus disse: esta luz foi feita para trazer diferença entre o que está na luminosidade e o que está nas trevas. Verso 5, olha só. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, aqui esse momento, só para você entender que o ato criador de Deus foi usar a sua palavra para iniciar com a criação da luz, porque ela seria aquela luminosidade que esclareceria todas as situações, inclusive as trevas não subsistiriam diante da luz criada pela palavra de Deus. Então pense aí, diga com você mesmo: as trevas não subsistiriam por conta da palavra de Deus que criou a luz que extinguiu as trevas, ou afastou as trevas. Então a palavra de Deus cria a luz que afasta as trevas. Está certo assim? E o Senhor viu que era bom. Agora eu vou pedir que você vá lá para frente, lá para João capítulo 1, o Evangelho de João. Evangelho de João capítulo 1. Só a leitura bíblica para vocês entenderem uma aplicação que vai nos ajudar a orar daqui a pouco mais. Olha, no princípio, quando estava lá em Gênesis, como é que foi disso? No princípio. Né? No princípio, lá em Gênesis. Agora, como é que João começa? No princípio era o verbo. O que quer dizer a palavra verbo? O que é verbo? Palavra, ação. Um verbo é uma palavra de ação, né? Então, no princípio era Então, a mesma palavra que lá no princípio criou a luz, esta mesma palavra, no princípio, segundo João, estava sendo o verbo, e o verbo estava com... Então, a palavra estava com quem? Com Deus. E o que a palavra que estava com Deus fez lá atrás?
Ela disse: haja, e houve o quê? E o que aconteceu com as trevas? Se dissiparam. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava lá. Mas o verbo que estava lá, que estava com Deus, e este verbo era Deus. Então essa palavra que estava lá, era a mesma palavra que agora João está fazendo referência. No princípio era a palavra criadora, a palavra transformadora, a palavra organizadora, a palavra que trazia à existência as coisas que não eram como se já fossem, não é assim? Então a palavra estava lá, e esta palavra estava com Deus, e esta palavra era Deus. Então esta palavra agora, o que vai acontecer com ela? Veja o verso 2. Essa palavra então estava no princípio com... E o que diz o verso 3 de João? Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra, e sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. Quem era essa palavra quando que se fez carne? Qual que era? Jesus. Então Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Veja o verso 4. Assim, a vida estava nele, ou nela, na palavra, no verbo, nele. A vida era o quê? O que era a vida? O que o Senhor criou lá no começo? Para quê? Para iluminar todas as coisas. Então, a luz estava nele, e ele era a luz dos homens. Então, lá no princípio era o verbo, era a palavra que trouxe à existência a luz. Aqui esta palavra que estava com ele no princípio, agora se fez homem entre nós, e estava com ele a luz que ilumina todos os... Ele era a luz que ilumina todos os... Então, veja o verso 5. A luz resplandece nas... Como é que quando ele criou a luz lá, onde que ela resplandeceu? Nas trevas. Faz sentido? Então a luz resplandece as trevas não prevaleceram contra ela. Então lá no princípio ele criou a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam ou não prevaleceram contra ela. No princípio esta palavra criadora estava com Deus, era a palavra, e essa palavra, o verbo de Deus, agora está sendo referenciado por João como a palavra, o verbo que estava no princípio com Deus, que era a luz. Agora veja o verso 6. Diz assim: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Verso 7, o que o João vai fazer? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito de quê? Da luz, e a fim de que todos crescem por intermédio dele. Então João veio para testemunhar sobre essa luz que lá atrás foi criada por Deus, essa luz que na criação de Deus estava lá e as trevas não prevaleceram contra ela, e este verbo, esta palavra criadora, ela se fez carne e habitou entre nós na pessoa de quem? De Jesus Cristo, que veio de ser a luz que vindo ao mundo ilumina todos os... Então é a luz de Deus, que foi uma luz criadora, é a luz de Deus que vem até nós para trazer também a capacidade de nos iluminar. Veja o verso 8. Assim, ele, João, não era luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Veja o verso 9. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo... Então, qual que é a verdadeira luz? Jesus, que vindo ao mundo, então era o verbo que estava com Deus, era a palavra de Deus, essa palavra se fez carne, e veio habitar entre nós, e ao chegar entre nós, o que essa palavra faz, o que esse verbo faz? Quando ele se torna carne entre nós, ele vem como luz para iluminar todos. Então ele é aquela mesma luz que iluminou a face do abismo, é aquela mesma luz que iluminou as trevas, e as trevas desapareceram. É a mesma luz que apareceu como resultado da palavra do Senhor, palavra criadora. Então diz que essa palavra estava com Deus, e essa palavra se humanizou em Cristo Jesus.
E esta palavra que se humanizou em Cristo Jesus trouxe para nós aquela mesma fala que aconteceu no princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e disse Deus: haja luz. E esta verdadeira luz que se torna verdadeira em Cristo, chega até nós para iluminar o quê? Todos os homens. Iluminando todos os homens, espanta de todos os homens as trevas. Mas olha o que aconteceu, quer ver o verso 10, olha o que aconteceu. O verbo estava no mundo. Então, lá o verbo estava sobre a face do abismo. Agora o verbo está no mundo criado por Deus. O mundo foi feito por intermédio, a palavra de Deus criou o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o... Então é uma obra de Deus, que acontece no mundo dos homens, mas o mundo dos homens não reconhecem a manifestação dessa palavra criadora de Deus, que se faz luz para iluminar as nossas trevas, a fim de que a nossa vida seja brilhante. Por isso que a Bíblia diz que quando você recebe o brilho da palavra de Deus, você se torna astro luminoso no meio de uma geração perversa, corrompida e que vive em trevas. Então é importante que a luz que estava lá é a luz que em Cristo se faz presente na nossa vida, na nossa experiência, na nossa realidade, no mundo em que nós vivemos. Essa luz veio, ela vem para fazer esta obra de iluminação dos homens nos seus caminhos. A luz que brilha, e brilha cada dia mais, no sentido de revelar a graça e o poder criador de Deus. Agora, o que aconteceu? Ele veio, mas o mundo que foi feito por ele não o... É como se Deus fizesse a maravilha de construir um mundo que não o reconhece. Por isso que a Bíblia diz que toda a natureza geme e anseia por um dia de quê? De libertação, por causa daquele que a sujeitou. Então o mundo foi sujeitado pelo maligno, o príncipe das trevas. E a luz veio, mas os homens não reconheceram a luz, de modo que eles continuam nas trevas, não porque Deus não abençoa, mas porque nós não recebemos aquele que é a luz de Deus. Eu sou a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Então veja só o que aconteceu então, verso 12, olha só o que aconteceu, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem eram esses que eram deles? Seus. Quem eram os seus? Veio para o que era seu. Quem era esse seu? Quem? Olha, a Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele veio para quem? Para todos, porque ele veio iluminar o mundo, tirar as trevas do mundo, para que os que vivem no mundo pudessem conhecer a verdadeira luz, a luz que cria, a luz que organiza, a luz que faz brilhar os lugares onde só havia tristeza e destruição. Então era um caos, era um abismo, mas a luz brilhou para trazer esta bênção para aqueles que creem. Então ele veio para o que era seu. Então para você, para mim, para nós, para as gerações passadas e até para as gerações futuras, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo. Então na mente divina, Jesus é a provisão de Deus para toda a eternidade. Por isso que ele é presente em todas as épocas. Por isso que ele é infinito e eterno, porque não tem começo nem fim, é alfa e ômega. Por isso que nós estamos debaixo da sua graça. Mas esta graça não nos é imposta. Ela é uma oferta divina. É uma palavra que chega para expulsar da nossa vida o que é trevoso, o que é desvirtuado, o que é situação como um abismo, né? O que é sobre uma situação sem forma e vazia. É como se a nossa vida fosse um caos, mas a palavra de Deus pode colocar ordem nisso,
pode colocar uma organização nisso, por quê? Porque a palavra dele é poderosa para trazer luz onde há trevas, para trazer organização onde há desorganização, para trazer vida onde não há vida. Porque toda a palavra de Deus, no início, trouxe a vida, o que não era vida, o que não existia como vida, até terminar em cada um de nós, almas viventes, que existimos pelo sopro do seu Espírito na vida de cada um de nós. E depois diz, vocês agora são almas viventes. Agora eu queria que você abrisse 2 Coríntios 4, 6 e 7. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Olha como vai fazendo sentido o fato que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele era a luz que ilumina, ele vem sendo a luz que ilumina, traz até nós a luz, bate na porta da nossa vida e nós podemos ou não recebê-lo. Veio para o que era seu, mas os seus não o. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Por isso que o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque nós recebemos aquele que veio para o que era seu. E o seu não se perdeu no momento em que abre a porta e o deixa trazer a sua luz e a sua palavra que resgata, que salva, que transforma o que está sem vida, com o vazio, com aquela situação de desamparo e de abandono, e ele traz sobre isso um resgate, traz das trevas, para o meio das trevas, a luz. Então, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de... Olha aí. O Verbo se fez carne e chegou até nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ver na face dele todo o esplendor da glória de Deus, mediante o conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua revelação, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu, do mesmo jeito que Ele resplandeceu a luz nas trevas lá no princípio, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, coração enganoso, corrupto, podia parecer até um lugar desorganizado como era no princípio, mas Ele resplandeceu em nosso coração, para iluminar o nosso entendimento, nosso conhecimento. E que conhecimento? Conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Daí a razão porque a face de Cristo é o lugar onde manifesta-se a glória de Deus. Em Cristo nós podemos conhecer o poder de Deus, a graça de Deus. A Bíblia diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, resplandeceu para iluminar o nosso conhecimento a respeito da glória de Deus, que é vista na face de Deus. Então, aquele mesmo Deus que no princípio levantou a sua voz e disse, haja luz, é o mesmo que em Cristo chega até nós, trazendo a luz de Deus, que quer entrar em nossa experiência, para nos trazer esse belíssimo conhecimento de tudo que representa a iluminação de Deus para as nossas vidas. E Ele faz isso de modo a que nós possamos perceber isso na face de Cristo. Por isso que Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê quem? Então é na face de Cristo que você vê a glória de Deus. Portanto, receba Cristo em seu coração. Portanto, seja um crente em Cristo Jesus. Portanto, ame o Senhor Jesus. Portanto, receba o Senhor como luz divina que quer iluminar a sua vida. Palavra de Deus que quer entrar na sua história para abençoar a sua vida de uma maneira extraordinária. Foi na face de Cristo que nós vamos ver a glória de Deus. Então as pessoas vamos glorificar a Deus, vamos dar glória a Deus, sim.
não tem maneira mais fácil, mais poderosa e mais profunda de você glorificar a Deus do que conhecer o poder de Deus na face do Senhor Jesus. Olhar para o Senhor Jesus. Não tem um hino, não? Olhai, pois e vivei, né? Olhai, pois e vivei, cai só em Jesus, né? Bonito. Então, olhar para viver, né? Bonito esse hino. Então veja o verso 7, acho que é o 7, é o último, ó. Temos, porém, olha só, olha que coisa linda. Temos, porém, esse tesouro, que tesouro? O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro precioso em vasos de... Então o que você é, meu irmão, minha irmã? Um vaso de barro. Não é porque você é ruim ou é mau, não é para mostrar a sua fragilidade. O quanto Deus é grandioso, que traz a eternidade para dentro da sua limitação, para dentro da sua fragilidade, para dentro da sua vida, que às vezes está tão abatida que é como aquele vale sombrio, sobre o qual ele vai dizer, haja luz. Então é um tesouro precioso dentro de vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Quantas vezes nós achamos que o poder é de nós? Quantas vezes nós achamos que o poder é do nosso louvor, é da nossa pregação, é disso, é daquilo? Nada, meus irmãos, nós somos vasos de barro. O poder, a excelência é do Senhor, é Ele cuja palavra traz a luz sobre a escuridão. É Ele que se fez vida entre nós, carne entre nós, para iluminar a nossa própria vida e nos ajudar a sermos pessoas que, pela graça de Deus que ilumina nosso entendimento, possamos ver a sua glória na face de Cristo Jesus. Esse precioso tesouro, essa preciosidade, não é porque nós somos melhor do que os outros, é porque nós somos vasos de barro, mas o Senhor usa esse vaso de barro. Às vezes esse vaso de barro é tão frágil que ele se quebra, mas o oleiro vai lá e restaura. Já viu na casa do oleiro? Quando o vaso quebrou, ele não jogou fora. Barro velho, barro podre, barro ruim, não. Ele refez. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar, resgatar o que se havia perdido. Ele veio trazer restauração, Ele veio trazer cura, Ele veio trazer luminosidade onde as coisas estão confusas e perdidas. Ele veio conduzir os nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a palavra que se fez carne, é o Senhor. É a luz do rosto do Senhor que ilumina o nosso caminho. Muito bonito, né? Vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Faz sentido isso? Faz? Então pronto. Agora eu queria que você abrisse aí Mateus verso 5, de 13 a 17. Mateus capítulo 5, verso de 13 a 17. Olha que texto maravilhoso, para a gente orar com entendimento, com conhecimento. Ó, Mateus 5, de 13 a 17. Então, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Verso 14. Vós sois o quê? Agora, como é que pode Deus lá no começo cria a luz? Depois essa luz que estava no início com o Senhor, fez-se carne e habitou entre nós em Cristo Jesus. E ele agora diz assim, vós sois... Como é que o Senhor cria a luz lá? O Senhor está com ele, é a luz que desce para iluminar todos os homens. E como é que agora nós somos a luz do mundo? Porque ele diz, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. É Deus que traz a luz dele para dentro de nós. Foi Deus quem iluminou o nosso conhecimento, para que nós pudéssemos entender a glória de Deus na face de Cristo. Então ele diz, não vos deixarei órfãos, virei para vós, e então eu e meu Pai habitaremos em vós. É assim que o Espírito diz que nós somos o templo da sua habitação. Então vós sois a luz do... Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, ou seja, a sua luz, ela é brilhante, e se ela brilha,
e brilha cada dia mais, certamente que ela será um testemunho a respeito das coisas de Deus no mundo dos homens. Então, por isso que a Bíblia diz que vós sois como astros luminosos no meio de uma geração perversa, corrompida, que muitas vezes vive em trevas. Então nós somos esta luz do mundo, que o Senhor diz que somos, não por causa da nossa luminosidade, mas por causa dele ser a luz que habita em nós. Por isso que você já viu a lua, você já viu a lua brilhando, bonita? Quem já viu a lua brilhante? Já viu? Mas você sabe que a lua não tem luz nenhuma? A lua só reflete a luz do sol. Então você é um astro luminoso, por quê? Porque você é brilhoso? Não, porque a face de Cristo ilumina a sua vida. A presença de Jesus faz de você um astro luminoso. O brilho é dele. Você é só o vaso de barro, onde ele faz brilhar a sua luz. Faz sentido? Né? Então, verso 15, diz assim: não se acende uma candeia, uma luz, para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca no velador, na parte alta, e ela ilumina todos os que se encontram na casa. Então nossa vida foi trabalhada pelo Senhor para ser uma vida que ilumina. Por quê? Porque a palavra viva de Deus entrou em nós. É como se nós fôssemos também a palavra viva de Deus, uma vez que nossa vida reflete a palavra, e nisso nós somos luz para ajudar a iluminar o mundo. Faz sentido? Você se sente uma luz brilhante do Senhor, que reflete os raios de sol do Senhor? Ele é o sol da justiça, ele que brilha, e ele faz que a nossa vida seja um reflexo da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu amor. Ele que faz nascer o fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito não é obra humana, é fruto do Espírito. Às vezes nós nos confundimos. Olha como fulano é o bondoso, olha como fulano é generoso, olha como fulano está de tal maneira nas mãos de Deus, que o Deus reflete na vida dele os seus frutos. Fruto do Espírito. Não é do homem, é do Espírito. Por isso que a obra de Deus é extraordinária, né? Então, todos entram na casa, são iluminados. Eu queria, sinceramente, ser uma pessoa que, chegando num lugar, pudesse iluminar as pessoas, abençoar as pessoas, fazer que as pessoas fossem queridas, amadas, se sentissem bem. Porque Deus, quando criou a luz, disse que ele criou e depois viu que a luz era boa. Então, quando ele faz de você uma luz, é para você ser bom. A benignidade, a bondade, isso é para ser uma coisa espetacular e natural em você, que é crente. Porque Deus revelou a sua luz em nós, para que nós pudéssemos fazer que a luz dele fosse conhecida. Jesus diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Então a gente glorifica o nome de Deus na terra, realizando a obra que Ele nos deu a realizar, né? Então vamos ver o próximo aí, até chegar ao 17. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos... Então disse o Senhor: haja luz no meio das trevas. Jesus é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. E agora colocou isso na sua responsabilidade: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você se tornou uma luz de Deus, não porque você tenha brilho próprio, mas porque Deus revelou em sua vida o seu brilho. Foi Ele que brilhou em nossos corações, né? Faz sentido? Tem até um hino que diz: brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma vida possas alegrar, brilha no meio do teu viver.
brilha no meio do teu viver. Coisa boa, né? Então, veja o verso 17 agora. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar coisa nenhuma. Eu vim cumprir tudo que está na Escritura, para que o nome do meu Pai Celestial seja honrado, glorificado. Faz sentido? Agora eu queria terminar com Efésios 5:8. Efésios 5:8. Vai dar certinho para a gente orar com esse entendimento. Esse entendimento não é bom para a gente orar? Orar nesse: Senhor, usa a minha vida para abençoar a minha família. Senhor, usa a minha vida para abençoar a minha igreja. Senhor, usa a minha vida para abençoar meu local de trabalho, abençoar meus colegas de trabalho. Usa a minha vida para abençoar essa cidade onde eu andar, que eu seja um instrumento de iluminação, que as trevas vão-se embora, porque eu vou declarando a tua palavra, o teu amor, a tua graça, o teu poder sobre esta cidade, sobre as pessoas. Quando tiver alguém na rua, você ora por aquela pessoa, uma criança abandonada, você ora por aquela pessoa, você ora pela mãe, você ora pelo pai, ora, porque quando você vai orando, Deus vai operando coisas extraordinárias na vida das pessoas. Se você não pode fazer muita coisa, com certeza, orar sem cessar, você pode, porque cada momento você vai ter um motivo de oração na sua frente, cada momento, você vai ter um motivo de oração na sua frente. Faz sentido isso? Quando a gente tiver a prática disso, a gente vai ter tanta facilidade de estar orando por todas as coisas, que alguém vai dizer assim: pai, você ora sem cessar. Porque toda a minha vida é alegrar-me com a bênção de Deus na minha vida, ser grato, e por conta da certeza desta beleza de Deus em mim, quero compartilhar com as pessoas. Se eu não posso ir até elas, eu peço ao Senhor que as abençoe, e as orações vão realizando coisas especiais. Pois outrora éreis trevas, Paulo falando aos Efésios, pois outra hora, noutro tempo, vocês eram trevas. Rapaz, diga assim: eu era trevoso, eu era uma treva condenada, no outro tempo eu era treva. Agora, hoje aqui, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. No outro tempo você não era luz, mas agora você é luz, então ande como filho da luz. É o jeito de andar, espalhando o bem. Jesus andava fazendo o quê? Espalhando o bem, fazendo o bem. Então, você como filho da luz, como manifestação dessa luz, que luz que você manifesta? É a sua luz própria? Eu sou uma estrela. Estrela não tem luz, estrela só reflete luz. Então o fato é que a gente às vezes fica pensando: eu sou a luz, eu estou brilhando, eu estou numa posição, eu estou isso, eu sou aquilo, eu não sei o quê. Não se iluda. Se o brilho do Senhor não estiver sobre a nossa vida, nós podemos ser trevas e às vezes até continuar nas trevas, por nos faltar a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Vamos dar lugar ao Senhor na nossa vida, para Ele nos iluminar, para nós andarmos como filhos da filhos da luz, quer dizer, nascidos da luz. Que luz? A luz de Deus que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Faz sentido aí? Efésios 5:8. Noutro tempo erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Amém? Vamos então orar? Vamos com essas informações, com esses estímulos espirituais, vamos então orar uns pelos outros, orar pela nossa igreja, orar pela programação da igreja, pela escola dominical, pela obra missionária da igreja, por tudo que nós fazemos aqui, que seja feito para transformar cada ato nosso numa maneira de glorificar o nome do Senhor neste lugar. E vamos pedir uma coisa especial a Deus? A gente sempre diz que esse lugar é um lugar de bênção. Vamos pedir a Deus que Ele use as nossas vidas, para que através de nós esse seja um lugar cada vez mais, um lugar de bênção.
Tá bom assim? Então, multipliquem-se em pequenos grupos e orem com o coração, lembrando que no princípio o Senhor fez nascer a luz. Em Cristo a luz chegou até nós. E o Espírito Santo faz a luz brilhar dentro de nós. E agora nós somos conhecidamente a luz de Deus que no mundo manifesta a bênção do Senhor. Amém?